Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. O assunto de hoje é Lei de Kirchhoff. Vamos falar sobre as duas leis de Kirchhoff, vamos passar alguns exemplos e mostrar qual a importância delas para os circuitos de eletrônica que a gente está estudando. Antes da gente falar propriamente das leis de Kirchhoff, vamos trabalhar alguns conceitos que a gente vai usar ao longo da explicação e que é interessante a gente saber, porque aí cada vez que a gente mencionar um termo, cada vez que a gente falar sobre esse assunto, você já sabe, né, a que a gente está se referindo. Então, quando a gente falar em malha, um termo que a gente vai usar ao longo da aula hoje é o conceito de malhas. O que é uma malha no circuito? A malha vai ser todo o percurso fechado que compõe uma rede elétrica. Quer dizer, pega o circuito, pega um ponto qualquer do circuito, você põe o dedo ali e segue o circuito até você completar um percurso fechado nele. Quer dizer, até você voltar naquele ponto que você escolheu como ponto de início. Quando você voltar naquele ponto, aquele contorno que você fez no circuito, independente do caminho que você fez, aquilo você pode considerar uma malha. Tá? O circuito ele pode ter várias malhas e vai acontecer dele ter várias malhas. E a gente vai ter que identificar essas várias malhas no circuito e vai ter que trabalhar com todas elas. Tá? Mas malha, então, vai ser todo o percurso fechado que compõe a rede elétrica. Ela pode ser interna ou pode ser externa, quer dizer, ela pode ser um contorno do circuito que pega só aqueles componentes que estão do lado de fora do esquema elétrico, ou ela pode ser interna, ela pode pegar componentes que estão dentro do circuito, que estão no meio do circuito. O nó é um outro ponto importante, é um outro conceito que a gente vai falar. Nó, ele vai ser um ponto de interligação de um circuito, onde ele vai ter 3 ou mais ligações, 3 fios ou mais. Então, onde você tiver um ponto do circuito que você tenha 3 componentes ligados ou mais componentes, mas no mínimo 3, a gente pode considerar isso como sendo um nó. A gente vai usar bastante o conceito de nó quando a gente falar de correntes elétricas, porque a corrente elétrica, quando ela chega num nó, ela pode dividir ou pode estar chegando várias correntes e elas podem se juntar. Então a gente vai usar o conceito de nó quando a gente estiver falando de corrente. E o ramo? O ramo é um trecho do circuito. Quando você fez a malha do circuito, quando você adotou, né, uma malha qualquer para estudar, você pode pegar só um ramo, só um trecho daquela malha. Quer dizer, você pode pegar desse ponto até esse e nesse trecho, nesse ramo, você tem 2, 3 componentes, não sei. Tá? Então, aquele pedaço do circuito vai ser um ramo. É um trecho qualquer de um circuito elétrico compreendido entre 2 nós. O mais comum é a gente pegar do nó 1 até o nó 2, do nó A até o nó B, quer dizer, a gente dá nome para esses nós, a gente mostra quem é quem, e aí depois a gente identifica qual é o ramo que a gente está trabalhando. Tudo bem? Então vamos falar na primeira lei de Kirchhoff. O que diz a primeira lei de Kirchhoff? Tanto a primeira lei quanto a segunda, elas vão ser muito utilizadas para estudos de circuitos elétricos. Quando a gente tem, principalmente circuitos com mais de uma fonte, e a gente quer trabalhar, quer estudar as tensões e correntes do circuito, imagina um circuito que você tenha 3 fontes de alimentação, e você quer estudar qual é o comportamento dessas fontes, qual é o comportamento das correntes, das tensões, qual é a corrente que vai passar por cada componente, qual o sentido dessa corrente, o valor dela. A gente vai utilizar a primeira e a segunda lei de Kirchhoff para isso. O conceito da primeira lei. A primeira lei de Kirchhoff ela diz respeito à corrente elétrica, ou a correntes elétricas, porque ela sempre vai lidar com mais de uma corrente. E ela vai dizer o seguinte: a soma das correntes elétricas, quer dizer, o total de correntes que entram num determinado nó, sempre vai ser igual à soma das correntes que saem desse nó. Então, a gente já viu o que é um nó. É um ponto de interligação do circuito. Se eu tenho, por exemplo, um nó aqui, que eu chamei de nó A. Esse nó A, eu tenho 3 correntes nele. Quem que está chegando, quem que está entrando no nó A e quem está saindo dele? E como é que a gente aplica essa primeira lei de Kirchhoff nesse nó? Bom, eu tenho a corrente 1 indo em direção ao nó A. A corrente 1 ela está vindo da esquerda para a direita e ela está em direção ao nó A, ela está entrando no nó. A corrente 3 também.
ela está subindo e ela está entrando em direção ao nó A. A corrente 2 está saindo do nó A. Não poderia acontecer dela estar entrando também, porque corrente é fluxo de cargas. As cargas elas estão indo de um ponto até outro, elas estão sendo atraídas de um ponto até outro. Não pode acontecer de todas as cargas estarem sendo atraídas para o centro do nó. Então você vai ter a corrente 1 entrando, a corrente 3 entrando e a corrente 2 saindo. O que diz a primeira lei? Que a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. É só a gente ver quem está entrando e quem está saindo. Quem está entrando no nó A? Corrente 1 e corrente 3. Quem está saindo do nó A? Corrente 2. Então a gente pode fazer a equação. I1 mais I3 é igual a I2. Pronto. Essa é a aplicação da primeira lei de Kirchhoff para o nó A. Se a gente fosse falar em valores, vamos supor que a corrente 1 vale 10, a corrente 3 vale 5. Está entrando 10 amperes por aqui, 3 por aqui, 10 mais 5 formam 15 amperes que vão sair por lá. Tá? É só você somar as correntes. Então, matematicamente falando, né, é uma lei bem simples. Tem um outro exemplo ali, ó. Só que ali eu tenho 6 correntes diferentes. Eu posso analisar corrente I1, I2, I3, I4, I5 e I6. Todas também no nó que a gente chamou de nó A. Correntes que estão entrando no nó. Se você analisar ali, você vai ver que I1 está entrando, está em direção ao nó. I2 e I3 estão saindo. I4 está entrando no nó. I5 e I6 estão saindo. Eu tenho 6 correntes, 2 entrando, 4 saindo. Como é que eu aplico a lei de Kirchhoff nesse caso? I1 mais I4, as duas que estão entrando, é igual à soma de I2 mais I3 mais I5 mais I6. É a soma das que estão saindo. Então eu tenho a soma das correntes que entram igual à soma das correntes que saem do nó. Essa é a primeira lei de Kirchhoff. Percebe que pode aumentar o número de ramos, o número de ligações, o número de variáveis, mas você não vai ter muita dificuldade em aplicar a lei. Porque uma vez que você sabe quais são as correntes que entram e as correntes que saem, é só somar as que entram e fazer a igualdade com as que saem. Tudo bem? Vamos lá. Se eu tiver um circuito desse tipo, por exemplo, eu tenho 2 fontes nesse circuito. Propositalmente elas não têm valores, justamente para a gente não ficar preocupado aqui com os valores para fazer conta e para chegar no cálculo. A matemática não é o foco aqui, embora a gente vai ter que calcular isso lá para frente na resolução dos exercícios. Mas eu tenho 3 resistores aí de 15, 10 e 12 ohms e 2 fontes. Quantas correntes eu vou ter nesse circuito? Bom, eu tenho uma corrente saindo dessa fonte. Corrente a gente sempre adota do positivo para o negativo. Então eu sei que a corrente vai entrar aqui pela esquerda do R1. E quando chegar nesse nó central, ela pode dividir, ela pode descer, ela pode ir toda para a direita. O que vai acontecer com essa corrente? Vamos olhar lá a fonte da direita. Ó. A fonte da direita também vai injetar uma corrente no circuito. Eu também vou ter uma corrente saindo daquele polo positivo e indo para o negativo. E essa corrente vai estar entrando pelo lado direito do R2 e também vai estar chegando naquele nó central. O que eu tenho naquele nó, então? Uma corrente vindo de R1 e uma corrente vindo de R2. Com certeza, o que eu vou ter aqui para baixo? Uma corrente descendo por R3. Como é que ficaria a lei de Kirchhoff aplicada, a primeira lei de Kirchhoff aplicada aqui? Corrente daqui, vamos chamar de IR1. Você pode dar o nome que quiser, você pode chamar de IA, IB, IC, I1, I2, I3. O nome, tanto faz. Na hora de equacionar, você tem que usar o nome que você atribuiu. Vamos chamar de corrente 1 a corrente que passa pela R1? Corrente 1, que está entrando no nó, mais corrente 2, que está entrando no nó, é igual a corrente 3, que está saindo do nó. Aplica a mesma fórmula nesse nó de baixo. Eu tenho corrente I3 chegando, corrente 1 não estava saindo dessa fonte? É a corrente 1 que tem que voltar também. Corrente 2 não estava saindo daquela fonte? É a corrente 2 que tem que voltar também.
Então, nesse nó de baixo, eu tenho corrente 3 entrando, corrente 1 saindo aqui para a esquerda, corrente 2 saindo para a direita. Você vai chegar na mesma fórmula. I3, que está entrando, é igual a I1 mais I2. Nesse circuito, se eu pedir para você dizer para mim aonde você tem um ramo nesse circuito, você pode falar, o R3 é um ramo, ele está entre um nó e outro. Aonde você tem uma malha no circuito? A malha pode ser essa externa, que pega R1, R2 e as duas fontes. A malha pode ser essa da esquerda, que pega R1, R3 e a fonte da esquerda. A malha pode ser a da direita, que pega R2, a fonte e R3. Quer dizer, eu tenho o conceito de ramo, nó e malha, todos aplicados aqui. Tá bom? E a segunda lei de Kirchhoff? A segunda lei, ela trata de tensões, ela não trata de corrente. Então, do mesmo jeito que a primeira lei falava sobre soma de correntes, a segunda lei de Kirchhoff vai falar sobre soma de tensões em um circuito. Ela diz que a soma das tensões em uma malha, então o conceito de malha aí tem que estar bem explicado, ele tem que estar bem definido, porque a gente tem que determinar qual é a malha que a gente vai estudar, e a gente vai estudar uma malha de cada vez. A gente vai estudar uma malha para aplicar a lei, depois a gente estuda uma segunda malha para aplicar a lei de novo, uma terceira malha para aplicar a lei de novo. Mas é sempre uma malha de cada vez. A soma das tensões em uma malha qualquer, num determinado sentido, é igual à soma das tensões dessa mesma malha no sentido oposto. Mas por que entrou sentido aí? Né? Essa lei, essa segunda lei é conhecida como lei das malhas. Mas aonde entra sentido? Se eu pedir para você, numa fonte de alimentação, indicar para mim qual é o sentido da fonte. Então, quer ver? Próxima transparência. A gente tem aqui um circuito com duas fontes de tensão. A gente sempre vai indicar uma seta do potencial menor para o potencial maior. Concorda? Numa fonte, sempre vai ser do menos para o mais, do terminal negativo para o terminal positivo. Você sempre vai ter um sentido de tensão que você pode determinar, que você pode colocar no circuito. Então, no caso do VA, eu tenho aqui a tensão do menos para o mais, do terminal negativo para o terminal positivo. No caso de VB, também. E eu tenho uma corrente circulando aqui, mas você percebe que eu não indiquei a tensão nos resistores. Então, lá na lei diz assim, a soma das tensões em uma malha num determinado sentido é igual à soma das tensões na malha no sentido contrário. O que isso significa? O sentido das tensões aqui em cada componente, ele vai fazer diferença. Quando eu pegar todas as tensões que estão no mesmo sentido dessa tensão VA, e quem que vai estar no sentido dessa tensão VA? As tensões que acompanharem essa seta aqui, ó. Por exemplo, a tensão V1, para estar no mesmo sentido dela, ela tem que estar para cima. A tensão V2 tem que estar para a direita. A tensão V3 tem que estar para baixo. A tensão VB, eu já percebi que está no sentido contrário de VA. Ah, mas não estão as duas para cima? Mas na malha, a tensão VA está no sentido horário aqui, ó. Ela está acompanhando o sentido do giro do relógio, do ponteiro do relógio. E a tensão VB está no sentido contrário. A tensão V4, para estar no mesmo sentido de VA, ela tem que estar para a esquerda. Então, como é que eu faço para identificar essas tensões? Bom, primeiro eu sei o seguinte, que eu tenho uma tensão de 20 volts aqui, e cada resistor tem um valor de tensão próprio. Por exemplo, o V1 é de 3 volts, V2 é de 3 volts, V3 é de 6 e V4 é de 2. Se a gente somar essas tensões, a gente vai ter 3 mais 3, 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 2, 14. Quanto que você acha que tem que ser a tensão VB para poder compensar esses 20 volts aqui? Eu sei que nos resistores eu tenho 14 volts. E eu tenho 20 volts da tensão VA.
Qual é a diferença entre os 14 volts e os 20 volts aqui da tensão? Não são 6 volts? Então eu sei ali que a tensão VB, ela vai ser de 6 volts. E você pode colocar todas as tensões aqui nesse caso, apontando em direção a VB. Aí você vai ter a segunda lei de Kirchhoff atendida. Por quê? Se essa tensão estiver para a direita, tensão VB para cima, tensão V3 para cima, tensão V2 para a esquerda e tensão V1 para baixo, você tem todas as tensões no mesmo sentido, que é nesse sentido anti-horário. A única tensão que está diferente é a tensão VA. E o que diz a segunda lei de Kirchhoff? A soma das tensões em um sentido tem que ser igual à soma das tensões no sentido contrário. Ou seja, 20 tem que ser igual 2 mais 14, 2 mais 6, mais 6, mais 3, mais 3. Então, se eu somar tensão V4, mais a tensão VB, mais a tensão V3, mais a tensão V2, mais a tensão V1, tem que dar a mesma coisa de VA. Por quê? Porque todas elas estão no sentido contrário e eu tenho só uma tensão nesse sentido horário, que é a tensão VA. Isso, para todo circuito, para toda malha, vai funcionar. Você pode pegar um circuito, igual aquele anterior, que tinha 3 malhas diferentes. Para cada malha que você estudar, você, pegando as tensões em um sentido e as tensões no sentido contrário, elas têm que dar o mesmo valor. Se você pegar um nó, pegar a soma das correntes que entram nesse nó e a soma das correntes que saem, elas têm que dar o mesmo valor. Isso, para circuitos mais complexos, envolvem um domínio de matemática um pouco maior. Por quê? Porque você vai ter cálculos mais complexos para resolver esses circuitos. Quando você tem um circuito com uma única malha, como é o caso desse, fica mais fácil de você resolver. Quando você tem um circuito com mais de uma malha, como aquele que a gente mostrou algumas transparências atrás, você fatalmente vai ter que fazer a equação da primeira malha, da segunda malha e da terceira malha. E aí, quando você tem mais de uma equação, você vai ter que resolver por sistema. Isso vai dificultar um pouquinho, mas é coisa que a gente consegue resolver com um pouquinho de prática. Então, na apostila, nós temos vários exemplos de circuitos resolvidos, tanto com uma única malha, quanto com mais de uma malha. Tá? Nós temos exercícios para serem resolvidos ainda, exercícios a serem feitos para treinar essa prática também, para a gente poder treinar essa resolução, né, de sistemas e essa matemática envolvida nesses cálculos, mas a gente consegue chegar nos valores de tensões e correntes que a gente quer calcular. Tudo bem? Então, essa foi mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre leis de Kirchhoff. Obrigado pela sua participação e até a próxima.